Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se por acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, faça seus comentários, é muito importante para nós sabermos a tua opinião. Caso você também queira dar sugestão, nós desde já agradecemos. Dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos para podermos alcançar mais e mais vidas, para podermos ser usados pelo Senhor para edificação das vidas. Nós vamos avançar um pouco mais no nosso estudo sobre a carta de Judas, mas logo após a nossa vinheta. A Carta de Judas é um livro muito importante para os cristãos, principalmente pelo alerta que Judas nos faz sobre os últimos dias, sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas. Vamos ao tema de hoje? Uma carta de alerta ao povo de Deus, ao livro de Judas, e a parte 2. O nosso texto base está em Judas, no capítulo 1, do verso 7 ao verso 13, lembrando que Judas só tem um capítulo, podemos dizer somente versículos, mas também não é errado dizer capítulo 1. Na primeira parte do estudo de Judas, nós vimos que o irmão de Jesus é reconhecido como o autor desta carta. E ele, quando escreve, ele fala sobre a salvação comum a todos, ou seja, sem acepção de pessoas. Mas também ele viu que havia uma necessidade muito grande de alertar aos cristãos sobre a peleja pela fé. E este foi o objetivo da carta dele, alertar os irmãos sobre os falsos mestres, sobre os falsos profetas, pois haviam estes homens infiltrados na igreja, homens apóstatas e homens dissimulados. Judas, no número 1, verso 3, nos diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, todo cuidado, com todo zelo acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Imagino ele querendo falar sobre a salvação, mas havia um assunto mais urgente, que era a exortação a batalhar pela fé. No versículo 5, no estudo anterior, nós vimos Deus agindo com justiça com aqueles que saíram do Egito e que não creram nele. Já no versículo 6, nós vimos Deus fazendo justiça sobre os anjos que não guardaram os seus principados, que queriam ser iguais a Deus e fizeram rebelião contra Deus. E no versículo 7, agora nós veremos Judas falando sobre a justiça de Deus com os moradores de Sodoma e de Gomorra. Judas, número 1, verso 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Então ele traz o exemplo de Sodoma e de Gomorra, que foram destruídas por estarem imersas, por estarem envolvidas em imoralidade sexual. E da mesma maneira como Judas fala, estes, ou seja, esses falsos mestres que ensinam que tudo é permitido, que ensina libertinagem mundana, que ensina que não existe uma coisa proibida, que fala sobre a imoralidade sexual, sobre a depravação sexual, como se não fosse nada. Mas aí ele mostra a consequência da atitude desses falsos mestres será o castigo do fogo eterno. O apóstolo Pedro, ele também cita este exemplo, mostrando para nós que o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo, segundo Pedro, capítulo 2, verso 6, que diz:
Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Precisamos estar atentos, porque Judas ele está mostrando que quando o homem abandona o nosso Senhor, quando o homem rejeita o nosso Senhor, ele é entregue a seus próprios desejos, como Paulo fala em Romanos 1, verso 24. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação de seus próprios corpos entre si. É importante nós entendermos, o Senhor, ele é um Deus santo. Aqueles que servem a ele buscam a santificação, pois somente se chega a ele através de Jesus, e o nosso Jesus, ele é santo. E Asaf, ele também fala sobre esta questão de Deus entregar aqueles que não querem a ele, aqueles que desprezam a eles, ao seu próprio coração teimoso, ou seja, que eles vão seguir os seus desejos carnais. Salmo número 81, verso 12. Por isso os entreguei a seu próprio coração teimoso, a fim de que seguissem seus intentos e desejos. Por estarem seguindo seus corações, eles andam em busca de satisfação plena, mas fora da direção de Deus, longe de Deus, pois por mais que tentam eles se enganarem, eles sabem do que está reservado para aqueles que desprezam e rejeitam a Deus. E a Bíblia nos mostra que assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra, por isso que eles buscam ouvir o que os agrada, e muitos tentam mudar o evangelho. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus é revelada através do evangelho, através da Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 1, verso 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela fé que nós temos que servir ao Senhor e devemos batalhar pela fé. No versículo 8, Judas descreve a atitude daqueles homens que foi citado no versículo 7, que vivem para satisfazer seus desejos carnais. Judas no capítulo 1, verso 8. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Eu achei uma tradução, eu achei muito lindo, e eu quero falar para você dessa tradução sobre esse mesmo versículo que fala: ora, estes, da mesma forma, olha como descreve, como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Eles são chamados de homens alucinados e inconsequentes, e nós vimos na versão anterior que são chamados de homens adormecidos, semelhantemente adormecidos, ou seja, eles estão adormecidos espiritualmente. Eles vivem buscando realização de sonhos, de desejos carnais. Eles vivem buscando prazer, mas prazer carnal. Nós podemos olhar também para o fato destes falsos mestres não olharem para o evangelho, não, porque eles sabem da justiça que é pelo evangelho. Eles não olham para o evangelho, eles seguiam por sonhos, por revelações, e todos contradizendo a palavra de Deus. Eles dão mais importância àquilo que eles acham que foi revelado a eles,
e eles desprezam a palavra de Deus, mas você não pode cair nesta cilada de Satanás, porque qualquer coisa que venha contradizer a palavra de Deus não é de Deus. Deus, ele não se contradiz, e a Bíblia, ela é perfeita, ela é Deus falando conosco, é Deus mostrando para nós a verdade, o caminho o qual devemos seguir. Na outra versão, que fala como alucinados inconsequentes, estes vivem para satisfazerem seus desejos carnais. Pedro nos fala sobre isso em 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda autoridade constituída. Olha aqui que Pedro fala deles: atrevidos e arrogantes. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Os habitantes de Sodoma, eles quiseram até mesmo forçar os anjos a terem relações com eles. É importante nós estarmos atentos a isso. No versículo 9, o que Judas nos traz? Ele aborda sobre o arcanjo Miguel. Judas, no capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, olha que interessante, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreenda. É interessante a gente olhar um arcanjo poderoso, ele simplesmente olhar para o diabo e falar assim: olha, é o Senhor que te repreenda. Deus, ele escondeu o corpo de Moisés, e possivelmente porque o diabo poderia usar o corpo de Moisés para levar o povo a idolatrá-lo, como nós vemos hoje. Quantas pessoas adoram pessoas mortas, pois eles se esquecem. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías capítulo 42, verso 8. Eu sou Yahvé, o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Nós vemos quantas pessoas adoram anjos, quantas pessoas adoram o que eles chamam de santos, mas o Senhor, ele não aprova isso, e o povo, ele sempre procura alguém ou algo para adorar. Esse é um perigo muito grande, e nós precisamos estar alertas para não sermos aqueles que adoram esses seres e irritando e nos tornando desprezíveis diante de Deus. O arcanjo Miguel, ele é o maior, ele é maior em poder, em honra e autoridade do que os seres humanos. E o que foi que ele pronunciou para Satanás? É o Senhor, na autoridade do Senhor, ele que vai te repreender. E Daniel, ele fala também sobre Miguel. Existem vários versículos, principalmente em Daniel, falando sobre Miguel, e Daniel, ele qualifica Miguel como um dos príncipes, e olha só, príncipe supremo. Daniel capítulo 10, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Quem está falando é o anjo Gabriel. Gabriel está falando que ele desceu para trazer uma mensagem para Daniel, mas esse príncipe da Pérsia veio impedi-lo, e aí veio o arcanjo Miguel para poder o arcanjo Miguel estar batalhando para que chegasse a mensagem de Deus a Daniel. É interessante que nós vemos que Deus, ele sempre peleja a favor do povo dele. Deus, ele sempre providencia o escape, e ainda nós vemos que é Deus que dá ordem aos anjos, não é o homem não. No Salmo 91, verso 11 ainda fala: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. É muito importante nós ficarmos sempre
firmados, alicerçados em Cristo Jesus, mas sempre tendo conhecimento da palavra de Deus, para que esses falsos mestres e falsos profetas não venham a nos enganar e a nos fazer apostatar da nossa fé em Cristo Jesus. No versículo 10, Judas mostra que os falsos mestres, eles não têm conhecimento verdadeiro sobre Deus. Eles fazem somente o que agrada a eles, mas não o que agrada verdadeiramente a Deus. Judas capítulo 1, verso 10. Estes, porém, falando dos falsos mestres, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, eles se corrompem. É interessante a gente ver que Judas não está poupando esses homens, não. Judas está trazendo quem verdadeiramente eles são. E se nós vermos outra versão de Judas 1:10, fala assim: olha, apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto. Como animais irracionais, eles se corrompem. Judas está falando que esses falsos mestres, eles agem pelo instinto, eles não agem com sabedoria vindo de Deus, e é por isso que eles se corrompem. Eles falam daquilo que eles não sabem e eles levam muitos a pecarem, a abandonarem a Deus por isso. Já no versículo 11, Judas ele nos dá 3 exemplos sobre a atitude desses falsos mestres. Vamos conferir Judas capítulo 1, verso 11. Ai dele, está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Vamos analisar um por um desses exemplos. Primeiro, eles entraram pelo caminho de Caim, ou seja, pelo caminho da falsidade. As obras dele era má. 1 João capítulo 3, verso 12, o apóstolo João nos dá um exemplo. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E olha ainda o que João está falando. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. A inveja dominou ele, a soberba dominou ele e ele agiu conforme o desejo do coração dele, embora ele tenha sido avisado por Deus. O outro exemplo foi que estes homens foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão, ele profetizava, mas por recompensa de dinheiro. Ele não se importava em obedecer e agradar a Deus. E ele também ensinou como fazer o povo se afastar de Deus, pecarem contra Deus através da prostituição e participar de banquetes consagrados a deuses pagãos. Além da prostituição do homem com outra pessoa, ainda da prostituição do homem com falsos deuses. Apocalipse 2:14 nos diz: tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, ela se completa, ela é um livro magnífico, maravilhoso, e ela vai nos mostrando o quanto Deus fala conosco e nos mostra esses exemplos para não cometermos os mesmos erros. E Pedro, ele também fala sobre estes homens, segundo Pedro capítulo 2, verso 15, eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Precisamos estar atentos, porque o Senhor, ele quer nos ensinar. O Senhor, ele não quer que caiamos nos mesmos erros destes homens. E sobre a contradição de Corá,
ele era um homem cheio de arrogância, ele liderou a rebelião contra Moisés e Arão. Ele queria o lugar do sacerdócio de Arão, porque ele era da tribo de Levi. E olha, ele contaminou a muitos com a rebelião dele. Ele levou com ele Datã e Abirão, e a terra, a Bíblia diz que abriu a boca e engoliu vivos a Datã, a Abirão, a Coré com toda a sua família. Mas também nós vemos isso em Números, capítulo 26, verso 9 e verso 10. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da Assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, participando entre os seguidores de Corá, ou de Coré, quando se revoltaram contra o Senhor. Precisamos estar atentos, porque a rebelião é um pecado para Deus, considerado como pecado de feitiçaria. Já no versículo 12, versículo 13, Judas, ele descreve esses falsos mestres. Ele fala que essas pessoas não temem a Deus, e Judas usa a natureza para mostrar o perigo que eles representam para o povo de Deus, devido a eles serem dissimulados. Vamos conferir Judas capítulo 1, verso 12 e verso 13. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Olha só, eles participam com vocês e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Olha o destino destes homens. Quando fala em festa de amor, era a festa ágape, era aquelas celebrações fraternais que a igreja tinha, aonde banqueteavam e depois eles iriam participar da ceia. Mas havia excessos e esta prática ela não foi mais recomendada, porque eles estavam fazendo sem temor a Deus. E os pastores que pastoreiam a si mesmos, fala de homens egoístas, de pastores egoístas. As nuvens que não traz chuvas são nuvens que ela traz esperança de que vai chover e não chove. E quando fala de árvore 2 vezes mortas, nós podemos olhar como aqueles mortos, tanto espiritualmente como mortos na sua incredulidade, estrelas errantes. São elas que passam brilhando no céu e ela não brilha mais. Como se elas passassem riscando o céu e elas somem. Mas nós vemos na conclusão que estes homens, eles têm o destino deles, o qual eles estão fazendo em abominação a Deus, e veremos no próximo estudo a conclusão deste alerta de Judas para nós, sobre esses falsos mestres, esses falsos profetas e, por que não dizer, falsos pastores. O livro de Judas é um livro muito rico. Ele nos traz aprendizados muito importantes por ser muito atual. Principalmente, ele traz aprendizados para nós olharmos os dias de hoje. Se você não viu a primeira parte desse estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre a primeira parte. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo amanhã com a conclusão do livro de Judas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Fica com Deus.